Era para ser só um livro coletivo. Eu tive a ideia de escrever um livro com outras mulheres. E logo de início me veio à mente o tema da Mulher Maravilha, da mulher forte que dá conta de tudo e que eu queria desconstruir. Então o título veio antes das histórias. Desconstruindo a heroína. Uma a uma, nós fomos convidando as coautoras, mulheres que a gente sabia que tinha muito a contar, muito a dividir. Eu me apaixonei pela ideia. A ideia de escrever um livro transbordou. E apaixonada pela ideia, eu consegui convencer a outra coordenadora, a Débora, que se apaixonou junto comigo. E nós duas começamos a buscar essas mulheres interessantes, mulheres que tinham passado por muita coisa e que podiam dividir, que tinham coragem de dividir. Uma a uma, elas foram entrando no livro e também se apaixonando pela história. Quando eu escrevi o meu texto, eu remexi em histórias doloridas, né? Eu voltei 17 anos atrás, numa época que a minha mãe faleceu por um câncer, numa época muito dolorida, mas de muita transformação. E ao escrever eu chorei muito. Não foi fácil, né? Mesmo feridas que a gente pensa que estão cicatrizadas, quando a gente remexe, de repente volta como se estivesse revivendo o dia. Mas escrever é muito bom. Você revive, você repensa, você sente de novo, mas depois você se cura. Foi um processo muito lindo. Eu fiquei muito em paz depois de escrever, porque o meu texto não é sobre isso. Não é sobre o falecimento dela, o sofrimento da doença dela. O meu texto é sobre o legado que ela me deixou. E não só ela, outras mulheres que passaram, outras mulheres da minha família, o que elas me deixaram. Eu me senti muito em paz, apesar de ser um texto mais sensível. Só nessa parte já foi uma cura imensa. Mas aí veio a surpresa. Os outros textos. Eu, como coordenadora, li todos, opinei em alguns, contribuí em outros, e essa leitura também me transformou, também me transbordou. Eu chorei em alguns textos também. Eu vivi junto com a coautora as tragédias, as dores, os lutos, as perdas. Eu ri com outras coautoras, eu me diverti com as suas histórias. Eu me apaixonei, eu me divorciei, eu sofri, eu comemorei sucessos, eu fui vivendo e eu fui vendo a verdade, o jeito que cada escritora colocou ali naquele texto um pedacinho delas. Então o livro foi além de um projeto literário, ele virou um movimento, ele virou um abraço coletivo. Muitas dessas mulheres eu nem conheço pessoalmente, mas elas não sabem e hoje é como se elas fossem minhas amigas de infância. Elas compartilharam coisas nesses textos que elas não falaram para ninguém. Então é como se eu recebesse uma carta íntima de uma amiga se abrindo. E agora elas tiveram a coragem, né, de expor esse pedacinho delas para se curar e para ajudar outras. Porque lendo o texto delas, eu me curei também. Eu vivi tudo junto com elas, então foi lindo, foi lindo. Esse projeto, que era para ser só um livro coletivo, me impulsionou a fazer meu podcast, que estava na gaveta, esse projeto faz tempo. Me impulsionou a muitos outros projetos que estão por vir. É um projeto que realmente transbordou, virou um movimento e me fez ter vontade de fazer mais pelas mulheres, entender mais esse universo, que apesar de eu ser mulher, eu vivo dentro do meu pequeno universo, saber quantas coisas, quantas situações essas mulheres passam ainda. Bom, eu sou apaixonada por esse projeto. É um projeto que eu me doei muito. Virou um filho para mim. Como uma boa canceriana, eu sou uma mãe leoa, né? Então eu defendo meus filhos com unhas e dentes. Eu tenho muito orgulho de todas as minhas coautoras desse projeto. É um livro muito gostoso de ler.
As histórias são escritas de uma maneira gostosa de ler, mas elas vão mexer com você e elas vão te fazer pensar. Eu tenho certeza que pelo menos uma das 22 histórias vão fazer você repensar a sua vida, se não mais. Bom, o livro já está em venda, né? O lançamento é dia 14/6/2025 e depois ele vai estar em venda ainda pela Amazon ou pelos meus links que vocês podem ver aqui na descrição do episódio. Fiquem com Deus e até a próxima.